Ela não tinha nada. Nada além de um cobertor rasgado, uma sacola velha e um olhar que já tinha visto o pior do ser humano. A moradora de rua ficava sempre na mesma calçada, silenciosa, encolhida, invisível para todos, até o dia em que viu algo que a fez levantar pela primeira vez em semanas. Um casal passando. A mulher sorria, conversava animada, parecia apaixonada. O homem andava ao lado dela com postura de quem controla o ambiente inteiro. E foi aí que a moradora de rua sentiu aquele arrepio familiar. Não era visão, não era milagre, era a experiência. Experiência de quem já tinha amado o homem errado, acreditado nas promessas erradas e pago o preço mais cruel, perder a própria vida sem realmente morrer. Ela conhecia o andar dele, conhecia o jeito duro, o aperto no braço disfarçado, o sorriso que desaparece rápido demais, o olhar que mede, que ameaça sem palavras. Era o mesmo olhar que um dia a convenceu de que ela era louca. O mesmo olhar que a afastou da família, dos filhos, de qualquer chance de recomeçar. E quando aquele homem segurou a cintura da mulher com força demais, enquanto sorria para os amigos, a moradora de rua simplesmente não conseguiu se calar. Moça, cuidado com ele. Ele não presta. Eu estou te avisando. A mulher ficou chocada. O homem riu, chamou a moradora de rua de maluca, drogada, desocupada, e arrastou a companheira para longe dali. Mas a moradora de rua sabia, aquele tipo de homem não muda, ele só esconde, e quando não consegue esconder mais, destrói. Ela tentou alertar de novo e de novo. Foi humilhada, ameaçada, expulsa. Ainda assim, ela continuou aparecendo, porque viu no olhar daquela mulher algo que reconhecia. Medo escondido atrás do riso. E quando a tragédia finalmente se aproximou, a única pessoa que ainda podia salvá-la era justamente aquela que todos chamavam de louca. Antes de continuarmos, me diga nos comentários de qual cidade você está assistindo. É sempre incrível saber até onde nossas histórias chegam. Continuando, a mulher em situação de rua ficava sempre sentada no mesmo canto, perto da entrada de uma cafeteria movimentada. Ali, as pessoas passavam apressadas, desviando dela como se fosse apenas mais um elemento feio da paisagem urbana. Mas havia algo nela que contrariava essa ideia de invisibilidade. Os olhos. Eram atentos, acompanhavam o movimento das pessoas, notavam detalhes que ninguém mais via. Talvez porque, antes de perder tudo, ela já tinha perdido algo ainda mais profundo, a confiança no próprio julgamento. Antes de estar na rua, antes das drogas que vieram como anestesia, ela fora uma mulher comum. Tinha casa, filhos, rotina. E tinha um marido, o marido que todos amavam. Educado, carismático, prestativo, pelo menos na frente dos outros. Quando ele começou a se revelar agressivo, ninguém acreditou nela. A família dizia que ela exagerava. Os amigos diziam que ela interpretava tudo errado. Ele dizia que ela estava paranoica, precisando de ajuda. E ele repetiu isso tanto, com tanta calma, com tanta manipulação, que até ela acreditou. Depois vieram as crises, a perda da guarda dos filhos, o colapso emocional e, por fim, as ruas. Mas algo ficou, a habilidade involuntária de reconhecer nos outros o mesmo olhar que um dia a destruiu. Foi por isso que, naquela tarde, quando ela viu o casal se aproximando da cafeteria, a mulher sorrindo, o homem segurando firme demais o braço dela, um arrepio subiu pela sua espinha. Aquele não era um toque carinhoso, não era proteção, não era afeto, era controle. O homem caminhava como quem fecha o corpo ao redor da presa, sempre um passo à frente, sempre vigiando, sempre pronto para reagir. E a mulher tentava parecer feliz, mas seu ombro estava tenso e seus passos eram curtos, quase medidos. A moradora de rua reconheceu aquilo de longe. Reconheceu porque um dia também tentou sorrir daquele jeito, para disfarçar o medo. E foi nesse instante que ela murmurou para si mesma, como se o passado estivesse falando através dela. Eu te avisei, ele não presta. A moradora de rua observava o casal entrar na cafeteria como quem assiste a um filme cujo final já conhece. Ela não sabia explicar exatamente o que percebia. Era um conjunto de detalhes. A postura rígida do homem, o aperto no punho, a forma como ele olhava ao redor como se estivesse conferindo possíveis ameaças, e a maneira como a mulher parecia diminuir a própria presença.
Ela estava acostumada a ver coisas que ninguém notava. As ruas tinham se tornado uma espécie de escola dura, onde se aprendia a interpretar expressões, tons de voz, movimentos de mãos, respirações alteradas. Ser ignorada por todos lhe deu a habilidade de observar todos. O homem falava com a mulher num tom baixo, mas havia uma firmeza cortante ali, algo que escapava mesmo através das portas de vidro. Não era conversa, era instrução. Ela reconhecia pela inclinação do tronco dele, pelo olhar fixo que não buscava carinho, mas controle. No passado, quando tentava pedir ajuda, diziam que ela exagerava, que seu marido era um homem exemplar. Em reuniões de família, ele a abraçava, a elogiava, fazia piadas sobre o quanto ela era sensível. E ela sorria. Sorria enquanto se quebrava por dentro. O mundo adorava homens assim, perfeitos no palco, monstruosos nos bastidores. Por isso, quando ela viu aquele casal, algo dentro dela pulsou. Não era paranoia, não era projeção. Era experiência. Experiência cruel, mas real. Ela se levantou devagar, apoiando-se na parede. Não sabia exatamente o que faria, apenas sentia que precisava fazer algo. O medo veio junto, porque intervir nunca tinha terminado bem para ela. Mas a sensação de assistir outra mulher escorregar silenciosamente para o mesmo abismo, isso era insuportável. Ela caminhou até a porta da cafeteria. Suas roupas sujas, seus cabelos desgrenhados e seu olhar ferido contrastavam com o ambiente confortável e aromático lá dentro. Alguns clientes franziram a testa, outros desviaram o olhar. Ninguém queria que a mendiga estragasse a tarde tranquila. Mas ela não ligou. Ela só olhava para a mulher. A mulher que, naquele momento, sorria para o agressor, exatamente como ela um dia sorriu. Era o tipo de sorriso que dizia "eu estou bem", enquanto gritava "eu preciso de ajuda". E foi nesse instante que a moradora de rua tomou a decisão que mudaria tudo. Quando a moradora de rua abriu a porta da cafeteria, o silêncio não foi literal, mas ela sentiu como se fosse. As conversas diminuíram, olhares desconfortáveis surgiram, o barista ergueu as sobrancelhas. O homem se virou imediatamente, como quem fareja incômodo antes mesmo de ver. Ela não fez cena, não levantou a voz, apenas caminhou, devagar, até a mesa do casal. "Moça", disse com cautela, "posso falar com você um minutinho?" O homem se adiantou, bloqueando a visão da mulher como uma muralha. "Não temos nada para você. Saia, agora." Era o tipo de voz que não precisava de gritos para ser ameaçadora. A moradora de rua já tinha escutado isso antes, muitas vezes, e nunca terminou bem. Mas a mulher, curiosa e desconfortável, desviou a cabeça para enxergar quem estava ali. Seus olhos encontraram os da moradora de rua, e naquele breve segundo, houve um reconhecimento silencioso. Aquele olhar cansado, inseguro, observador, ela também conhecia. A moradora de rua respirou fundo. Não podia desperdiçar aquela chance. "Eu sei que o que vou dizer parece estranho", ela começou, "mas você não está segura." Ele, seus olhos tremeram, lembrando do passado. "Ele não é quem você pensa. Eu já conheci homens assim. Por favor, escute meu aviso. Só isso. Escute." A mulher franziu o senho, surpresa, e por um instante, a fachada perfeita do homem rachou. Ele apertou o ombro dela forte demais, não o suficiente para chamar a atenção da cafeteria, mas o bastante para machucar. A moradora de rua percebeu. Ela percebeu tudo. "Eu disse para você sair." "Agora", repetiu o homem, rangendo os dentes. Algumas pessoas olharam, mas ninguém interveio. Ninguém nunca intervém. A mulher tentou sorrir, tentando desarmar a situação. "Moça, obrigada, mas acho que houve um engano." Mas a moradora de rua balançou a cabeça, sentindo o desespero apertar o peito. "Eu também achava que era engano. No começo, eles sempre parecem perfeitos, até que um dia você acorda e não sabe mais quem é." Ela respirou fundo. "Por favor, preste atenção nos sinais. Não espere acontecer com você o que aconteceu comigo." O homem puxou a mulher pelo braço, firme, e se levantou. "Última vez, sai da nossa frente ou chamo a polícia." A moradora de rua não recuou, mas também não avançou. Ela apenas olhou nos olhos da mulher e disse a frase que faria ecoar tudo o que viria depois.
Não é sobre mim. É sobre você. E sobre o que vai acontecer se ninguém te avisar. Uma pausa. Eu te avisei porque ninguém me avisou. O casal saiu. O homem apressado. A mulher virando a cabeça para trás uma última vez, com um olhar que misturava dúvida, medo e algo novo. Desconfiança dele. A moradora de rua ficou ali, tremendo, mas firme. Ela tinha feito o que precisava, mesmo sabendo que ninguém acreditaria nela, mesmo sabendo que poderia ser tarde demais. Nos dias seguintes, a moradora de rua continuou dormindo sob a mesma marquise. Não esperava agradecimento. Na verdade, acreditava que talvez o alerta tivesse sido inútil. Quase sempre era. Mulheres em relacionamentos abusivos raramente viam perigo antes que ele explodisse. Ela sabia por experiência própria. Mas algo começou a incomodá-la. A mulher da cafeteria passou a aparecer por ali. Primeiro de longe, caminhando apressada, olhando a moradora de rua com a cabeça baixa, como quem tenta entender algo ainda nebuloso. Depois, começou a diminuir o passo. E, por fim, veio até ela. Posso sentar? A moradora de rua ficou surpresa. Não estava acostumada com respeito, muito menos com gentileza. Se quiser, respondeu, encolhendo os ombros. A mulher sentou ao lado dela, segurando as mãos trêmulas no colo. Foi direta. Eu não parei de pensar no que você disse. E eu acho que você estava certa. Aquilo doeu, porque confirmar estava certa significava que o pior tinha começado. Ele te machucou? A moradora de rua perguntou. A mulher respirou fundo e apenas ergueu a manga da camisa. Um roxo, não enorme, não gritante, mas real. Um começo. Ele disse que era estresse. Ela murmurou que não quis. Mas eu lembrei da forma como apertou meu braço naquele dia. E reparei em outras coisas. No jeito que ele fala comigo. No jeito que diz que é para o meu próprio bem. A moradora de rua fechou os olhos, como se revivesse sua própria história. É sempre assim. Primeiro eles moldam você, depois moldam sua mente. Por último, seu corpo. A mulher começou a chorar silenciosamente. Eu pensei em ignorar tudo. Achei que você só queria dinheiro. Mas depois percebi que você nem pediu nada. Só falou comigo. Só me olhou. A moradora de rua engoliu a emoção. Ninguém falava com ela assim há anos. A mulher enxugou o rosto e continuou. Ontem ele quebrou meu celular porque eu demorei para responder uma mensagem. Foi aí que eu lembrei de você. Do jeito que você me olhou. Uma estranha me viu melhor do que a pessoa com quem eu estava. Silêncio. Uma verdade dolorosa, mas libertadora. E por isso estou aqui. Ela concluiu, para pedir ajuda. Não sei como sair disso. Não sei por onde começar. Mas não quero viver com medo. Não quero virar você. Uma pausa curta. Me ensina a escapar antes que seja tarde. A moradora de rua não sorriu. Mas algo acendeu dentro dela. Algo que tinha sido apagado há muitos anos. Claro que eu ensino. Porque eu não posso voltar e salvar a mim mesma. Mas posso salvar você. E ali, no meio da calçada, duas mulheres que nunca deveriam ter se encontrado se tornaram aquilo que o destino às vezes oferece a quem sofre demais. Aliadas e sobreviventes. A moradora de rua levou a mulher para um centro de apoio improvisado onde voluntários distribuíam mantimentos. Não era um abrigo formal, mas era o único lugar onde ela ainda se sentia humana. Ali, explicou cada etapa, com a calma de quem já viveu a dor e sobreviveu a ela. A primeira coisa é entender que você não está louca, disse. Eles fazem você acreditar nisso para que você ache que não pode viver sozinha. Mas você pode. Eu sei que pode. A mulher ouviu cada palavra como quem escuta. Pela primeira vez, alguém falando a verdade nua e crua. A moradora de rua ensinou sinais, padrões de violência, como identificar manipulação, como se proteger, a quem pedir ajuda. Mostrou até registros antigos que ela mesma fez durante seu relacionamento. Um caderno amassado onde escrevia tudo para não esquecer da própria realidade quando o agressor tentava distorcê-la. A mulher ficou em silêncio por muito tempo. Depois abraçou a moradora de rua com uma força inesperada. Obrigada por me salvar antes que fosse tarde. A moradora de rua quase não reagiu. Abraços são raros na vida de quem perde tudo. Mas um calor estranho, quase esquecido, percorreu seu peito.
Dias depois, a mulher rompeu o relacionamento. Foi difícil, assustador e cheio de ameaças, como quase todos os rompimentos abusivos são. Mas ela conseguiu, porque alguém a ensinou que seu medo não precisava ser sua sentença. E foi aí que algo maior aconteceu. A mulher, tocada pela história da moradora de rua, começou a visitar a Marquise diariamente. Não apenas para agradecer, mas para entender quem era aquela pessoa que tinha enxergado o perigo antes de todo mundo. Ouviu sobre o relacionamento abusivo que destruiu sua vida, sobre o terror psicológico que tomou sua mente, sobre os filhos que ela precisava abandonar quando perdeu o controle, sobre como tudo desmoronou até que ela mesma acreditasse que era louca. E como, quando perdeu tudo, ninguém ajudou, nem família, nem vizinhos, nem o Estado. A mulher não chorou por pena, chorou por indignação e tomou uma decisão. Um mês depois, ela conseguiu um quarto para moradora de rua em um abrigo digno. Depois, tratamento para dependência química. Depois, terapia. Depois, documentação. Passo a passo, como quem monta uma casa inteira a partir de tijolos esquecidos. Mas não parou ali. Com o apoio de amigas, psicólogas, advogadas, assistentes sociais, ela criou um projeto, um instituto dedicado a apoiar mulheres em relacionamentos abusivos, com foco especial em vítimas que perderam tudo, como moradora de rua um dia perdeu. A moradora de rua foi a primeira participante. Depois, tornou-se voluntária. Depois, virou símbolo. E um dia, olhando para o auditório cheio de mulheres buscando ajuda, ela percebeu: se eu tivesse tido alguém como eu lá atrás, talvez minha história tivesse sido diferente. Mas agora posso mudar a história de outras. A mulher que ela salvou estava ao seu lado, sorrindo orgulhosa. E assim, o destino que um homem agressivo tentou destruir foi reconstruído por duas mulheres que se encontraram no momento certo. Uma para ser salva, outra para aprender que ainda podia salvar. E você? Já conheceu alguém que percebeu um perigo antes de todo mundo? Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo com quem está precisando de ajuda.